Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí. Eu quero mostrar para vocês hoje 7 fatos históricos que os opositores não vão contar a respeito de Serveto e Calvino, ou Servete e Calvino, tá bom? É um vídeo da série de introdução ao calvinismo aqui do canal Palavras em Chamas. Esse é o único vídeo dessa série que vai ficar aberto ao público, com os comentários bloqueados, obviamente, por causa dos haters. Eu espero que você aproveite ao máximo o que eu vou colocar aqui. E no final, se você quiser mandar um e-mail comentando alguma parte da história, mande para mim, o link está na descrição, né? Você pode mandar um e-mail para a gente aqui comentando sobre o vídeo. É claro que os comentários desnecessários serão apagados automaticamente, né? Mas só será possível por e-mail, tá? Vamos entender então? Bom, a gente passou pela primeira parte da introdução ao calvinismo, falamos sobre o básico. Aí a gente tem o grande problema imposto aí por muitos que são contrários à reforma protestante e ao calvinismo, né? Que é a respeito de Serveto. Quem foi Serveto, gente? A grande problemática por trás de Serveto. Eu vou usar um livro de história para a gente mostrar 7 fatos, né, históricos, obviamente, a respeito dessa parte da história, parte sombria da história, parte que a gente não gosta, né, mas que aconteceu, a gente tem que falar sobre ela, mas nós vamos ser sinceros aqui, usar material de qualidade para falar para vocês, tá bom? Já se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostar, compartilhe o vídeo com seus irmãos, principalmente aqueles que não sabem da história direito, e eu espero poder ajudar vocês a entender um pouco mais sobre essa questão polêmica e está registrado na nossa história, beleza? Vamos lá então. A gente tem um esboço do estudo, isso acontece na maioria dos estudos da área de membros, e são 3 pontos importantes aqui apenas. Primeiro, a introdução do estudo, depois os 7 fatos históricos sobre a polêmica e a nossa conclusão. Todos os textos que eu vou usar, porque eu não vou colocar texto meu, eu peguei texto de alguém confiável, né? Eu tirei do livro História da Reforma, do Carter Lindbergh, da editora Thomas Nelson Brasil. Tá aqui o ISBN do livro. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, se você quiser comprar. Comprando pelo link você ajuda muito o canal, tá? Então todos os textos são tirados do Carter Lindbergh, tá? Vamos passar aqui a primeira parte, a introdução. Por que é importante tratar sobre isso? Bom, no primeiro vídeo da série de introdução ao calvinismo, nós falamos sobre as mentiras que inventam sobre o calvinismo. E há muita mentira dentro da teologia, muito mais do que a gente gostaria que houvesse. Há mentiras pentecostais, há mentiras arminianas, há mentiras calvinistas, neopuritanos, há mentiras em todos os meios de teologia, infelizmente, tá? Há mentiras naqueles que não professam nenhum meio, né? Até as pessoas que dizem, eu não sou de Calvino, nem de Lutero, nem de Armínio, há mentira no meio desse povo também. A mentira está inserida dentro da teologia, esta é a realidade. A gente tem que combater a mentira, obviamente que eu tento colocar o máximo de conteúdo com provas aqui, como vocês viram, né, aqui, ó, para que eu não seja visto como mentiroso, né? E eu já tive que provar que eu não sou mentiroso aqui, mas está aqui a prova desse vídeo, né? Uma dessas mentiras trata sobre Serveto, né? Ou Servete, como está escrito no livro. Servete é o nome certo lá. Ele era um unicista no século XVI. O que quer dizer unicista, Devaí? Por que ele era um unicista? O unicista não acredita na Trindade. Esta é a realidade. Há muitos unicistas hoje no cristianismo. Há unicistas pentecostais, há unicista tradicional. O unicismo vem crescendo justamente não, né? Muito por causa dessa proteção a Servete, né? Agora estão usando Servete para condenar o calvinismo. Olha que coisa, o cara buzinando ali. Estão usando Serveto contra o calvinismo, e isso desperta curiosidade pelo unicismo. As pessoas estão procurando ele e algumas pessoas sendo enganadas pelo unicismo, tá? Então Serveto era um unicista que viveu no século XVI. Dizem que Calvino matou Serveto. É esta a grande questão. Alguns vão ser mais honestos e falar, não, Calvino autorizou a morte de Serveto. Outros vão falar, não, Calvino queimou Serveto. Os dois lados são mentirosos, um em partes e o outro totalmente mentiroso. E a gente vai ver a história real a partir de agora, a partir dos 7 pontos. Ó, vou tomar uma água.
Enquanto isso, você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e aproveitar o máximo do conteúdo que tem nele. Vamos lá. Primeiramente, quem era Serveto, afinal de contas? Pelo texto que a gente tem aqui. O Carter Lindeberg escreveu o seguinte: oposição crescente contra o calvinismo foi o contexto para o infame caso Serveto. Miguel Serveto, que nasceu em 1511 e morreu em 1553. Ele nasceu em Aragão, porém se tornou uma figura conhecida com a publicação de 7 livros sobre os erros da Trindade. A grande obra de Serveto foi esse aí. Escrito em Estraburgo, eu estou com medo de ter errado esse nome aqui. Se eu tiver errado, me corrijam. Em 1531, tá? Então esse é Serveto. Serveto nasceu em Aragão e ele escreveu, foi o livro que fez o sucesso dele, né? Foi o livro 7 Erros sobre a Trindade. 7 livros sobre a Trindade, na verdade. Esse é o nome do livro, né? Esse é Serveto. Para quem não sabe, este é o cara Miguel Serveto, tá? Segundo ponto, Serveto atacava Calvino secretamente. Então, a briga entre Calvino e Serveto começou com Serveto atacando o próprio Calvino. O autor vai dizer o seguinte: entretanto, Serveto não... Eu estou lendo Serveto, aqui está escrito Servete, eu sei. Serveto é o nome mais conhecido no Brasil. No livro é Servete, tá? Serveto não conseguiu se abster de publicações e controvérsias teológicas e iniciou uma correspondência pseudônima com Calvino. O que significa isso? Serveto escrevia para Calvino usando outro nome. Ele atacava o que Calvino escrevia, o que ele ensinava, talvez o que o calvinismo ensinava, e nesse ponto aqui, não apenas o calvinismo, mas toda a cristandade ensinava, né? E ele escrevia para Calvino mesmo, tá? Secretamente, usando um outro nome. Tipo, vou escrever uma carta para você e vou colocar o meu nome de, sei lá, Armínio, né? Como se fosse Armínio que estivesse escrevendo. Serveto fez isso com Calvino. Porém, o texto diz que Calvino reconheceu ele, que o reconheceu pelo seu estilo de escrita. Obviamente, Calvino, um cara que era muito estudioso, conhecia o texto de Serveto, sabia como ele escrevia, percebeu que era ele que estava escrevendo. Depois de enviar ao reformador seu trabalho mais recente, A Restituição do Cristianismo, é o trabalho de Serveto, recebeu em troca uma cópia das Institutas. Então, olha o ponto da história. Serveto atacava Calvino, escrevendo como outro nome, e aí Calvino, percebendo que era Serveto, mandou uma cópia, aliás, deixa eu ver aqui, depois de enviar, Serveto mandou uma cópia para Calvino do livro dele, que era uma resposta às Institutas, tá? Então Serveto já tinha escrito uma resposta que chamava Restituição do Cristianismo, que é o contraponto do Institutio de Calvino, e em troca ele recebeu uma cópia das Institutas. O que Serveto fez com essa cópia? Ele retornou a cópia para Calvino com diversos comentários insultantes nas margens. Você consegue imaginar o que Serveto fez? Ele pegou o livro e começou a insultar Calvino, xingava mesmo Calvino por causa da doutrina da Trindade. É esse o caso. Já te contaram sobre isso? Não contaram, né? Pois é, eu imaginei que não contariam. Mas é assim que aconteceu. Serveto é que atacava Calvino no início. Foi justamente por esses ataques que Calvino tomou uma iniciativa, né? Eles estavam num contexto onde tudo isso acontecia e a resposta para tudo isso era a denúncia, tá, irmãos? Então era assim que acontecia. Hoje em dia, se vocês começarem a me atacar, vai ter alguma resposta, né? Eu tive que fazer vídeos aqui, resposta para um certo canal, né? Porque o certo canal estava me atacando de mentiroso. E aí eu tive que mostrar a verdade, tá, irmãos? Então, ainda acontece isso. É claro que eu não vou mandar queimar ninguém. E nem vou concordar com isso. Isso foi um erro de Calvino, todo mundo sabe, né? Mas o que aconteceu foi isso. Serveto atacava Calvino. E você vai entender um pouco mais da mente de Serveto daqui para frente, tá? Então, entender o contexto agora de Serveto? Ele era unicista, odiava a Trindade, a doutrina da Trindade, e aí ele começou a atacar Calvino. Depois, ele mandou um livro em resposta às Institutas de Calvino. E Calvino mandou um livro para ele, uma Instituta, que é provavelmente aquela primeira edição. E aí o Serveto, educadamente, heroicamente, como muitos arminianos colocam,
retorna às institutas cheia de comentários insultantes nas margens das institutas. Vamos ver o terceiro ponto. Serveto foi condenado não por Calvino, como muitos falam. Não foi Calvino que condenou Serveto. Deixa eu diminuir meu rosto aqui um pouquinho. Vocês já ouviram falar que foi Calvino que denunciou Serveto, mas olha só. Serveto foi condenado por todo o sistema cristão da época, incluindo o catolicismo. Tá? A publicação do primeiro livro dele, os 7 livros sobre os erros da Trindade, atraiu a crítica dos protestantes e católicos. Vocês já viram católicos e protestantes juntos? Não, né? Então, significa que o problema criado por Serveto foi muito grande mesmo, tá? Eu não tenho o livro aqui, mas para você ver inimigos se juntando, né, que é isso que acontecia naquele século. Eu vou mostrar para vocês que os católicos eram inimigos do calvinismo nesse século, mas eles concordavam em alguma coisa. O que eles concordavam? Cara, Serveto está fazendo tudo errado, né? Eles se juntaram, né? Atraiu a crítica de protestantes e católicos que, unânimes, condenaram o ataque à doutrina fundamental da Trindade. Em 1532, Serveto ainda continuou, né, e ele publicou seu 2 diálogos sobre a Trindade, que é um outro livro dele. Eu não vou ler em inglês, não vou passar vergonha. E nesse livro, 2 diálogos sobre a Trindade, ele afirmou que em seu desenvolvimento doutrinário, a igreja havia descaracterizado Jesus, só porque ele era unicista, entende? Agora, veja que o cara era unicista, né? E isso era uma heresia na época, e naquela época heresias eram tratadas assim. Eu estou dizendo que isso é correto? Não, estou dizendo que era assim que acontecia. E mesmo assim, ele continuou atacando. Ele não parou de atacar. Depois de tudo isso, ele escreveu outros livros, né? E nesse livro ele acusou a igreja, a tradição toda da igreja, dos pais da igreja, até o calvinismo, que era o protestantismo. Ele condenou por ter descaracterizado Jesus, para fazer ele parecer Deus, né? Sendo que os textos gregos que a gente tem de João e da carta de João já deixa claro que Jesus é Deus, né? Mas ele fez isso aqui, né? Agora, isso é só uma parte do que ele escreveu. Vai saber o que está escrito nesse livro, né? Pode ter muita coisa pior aqui. Vamos então. Serveto foi condenado por todo o sistema cristão da época. Se você fosse cristão na época de Serveto, você concordaria com o que fizeram com ele, a não ser que você fosse unicista, tá? É bom deixar isso claro, para que vocês entendam que todo o contexto foi assim. Não foi Calvino que condenou Serveto, como muitos falam, né? Eu sei que muita gente é enganada e aprende errado, mas há muita gente que ensina mentira de propósito, tá, irmãos? Eu não sou criança, a gente sabe que eles fazem de propósito. Quarto ponto, Calvino tentou mudar a sentença de Serveto. Então, antes de Serveto ser queimado, Calvino conversou com ele algumas vezes, tá? Eu trouxe só esse ponto aqui, tá tampando um pouquinho do texto, mas é Serveto aqui. Calvino tentou mudar a ideia de Serveto. Falou, olha, renega essa doutrina para que você não seja queimado. Há cartas sobre isso, tá, irmãos? Eu não coloquei aqui, mas há texto sobre isso. E Serveto não quis. No fim, Calvino tentou mudar a sentença. Olha o que o autor escreveu, ó. Carter Lindeberg. Calvino tentara e fracassara no gesto humanitário de mudar a sentença para decapitação, em vez de fogueira. O que Calvino queria? Calvino queria uma morte rápida, entende? Ele não queria que Serveto sofresse na fogueira. Nossa, mas os dois lados são ruins. Sim, os dois lados são ruins, a gente não está negando isso, cara. É horrível isso aqui, né? É horrível, mas você faz isso quando vê um bandido na TV também. Você falar, tomara que morra, né? Então você não é tão diferente daquela geração. Então, só que você condena bandido, você condena pedófilos. Às vezes a pessoa rouba um celular e você quer que ela morra, né? Você acha que você é melhor do que Calvino? Não, você é tão corrupto quanto ele em relação a esse ponto da lei. Quantas vezes você já disse, tem mais é que morrer? Não, irmãos, é esse o erro. É um erro humano, né, que nós temos que combater. É claro que aqui não foi combatido por ninguém, mas nós temos que combater. Agora, o que Calvino fez? Ele tentou mudar a sentença. Por quê? O catolicismo queimava e o protestantismo decapitava. Eram as penas. Ele tentou mudar isso. Lembra que eu falei que todo o sistema condenou ele? Então,
não foi só o calvinismo que condenou, o protestantismo que condenou. Aquela execução foi católica, que queimava as pessoas, sabe? Bruxas, protestantes, pessoas que não aceitavam o romanismo foram queimadas, tá? Então essa fogueira não foi calvinista, foi católica, tá bom? Só que quando Calvino tentou alterar isso, ó, Farel repreendeu Calvino, né? O autor diz que ele repreendeu por tal leniência indevida. Então é claro, Calvino não tinha muita moral com eles lá, né? Então não ia ter tanto retorno positivo, mas ele tentou. Entende, irmãos? Ele tentou. Aí tem uma continuação do texto aqui do Carta Lindenberg. Seguindo a execução de Serveto, Calvino escreveu a sua Defesa da Fé Ortodoxa. Eu não conheço esse texto aqui em português, seria bom se tivesse. Na qual declara que em casos de heresia, a glória de Deus deve ser preservada, independentemente de todo sentimento humano. É um pensamento radical. E não, ao mesmo tempo, não é totalmente radical. Por quê? Eu fico até com medo de falar isso. A glória de Deus tem que ser preservada mesmo. Eu não quero colocar o sentimento humano no lugar da glória de Deus. Então, onde que estava o erro de Calvino? Em ter apoiado a execução. Eles deveriam ter cancelado o Serveto, entende? Como acontece na internet hoje. Mas não matado o Serveto. Então, esse foi o problema. Só que Serveto ia atrás do problema, né? Tipo, Calvino falou assim, ó, se você aparecer em Genebra, você não vai voltar vivo para casa. Sabe o que Serveto fez? Foi para Genebra, entendeu? Então, os dois lados estavam errados e foi uma sequência de erros que provocou esta sentença aqui. Agora, a declaração de Calvino, ela é ao mesmo tempo polêmica, verdadeira e exagerada. Então, a gente teria que tirar as arestas e deixar a mensagem certa, né? Mas não é errado você colocar a glória de Deus superior ao sentimento de humanidade. Não é errado, tá? Só que tem que ser feito do jeito certo, obviamente, né? Você vai ver isso em Judas, você vai ver em 2 Pedro, você vai ver nas cartas de João, você vai ver em Mateus 23, 24, você vai ver Paulo falando, olha, entrega essa pessoa aos demônios, você vai ver isso na Bíblia também. Você vai ver Pedro matando o casal que mentiu ao Espírito Santo. Então, irmãos, realmente é complicado isso aqui, porque se eles levaram a sério, por que nós não levamos? Essa é a questão, né? A verdade é que a gente não leva a sério, eles levavam. Não estou defendendo a morte de Serveto, tá? Só estou mostrando que a cosmovisão deles, naquela época, era muito mais séria do que é hoje. Hoje em dia você chama o cara para pregar na igreja, abraça irmão, você é irmão, né? Prega 1 hora contra o calvinismo, você é meu irmão. Naquela época era diferente, as coisas eram levadas a sério. E se Serveto tivesse parado de fazer o que ele fez, ele não seria condenado. Isso é muito importante, tá bom? Quinto ponto. Vamos entender a mente de Serveto. A mente de Serveto, como é que Serveto pensava? Será que ele era santo? Será que ele era um cara humilde, né? Um teólogo que falava e falava? Quem era Serveto de verdade? Eu duvido que alguém tenha te mostrado isso aqui sobre Serveto. Olha só o que Carta Lindenberg escreveu. Em escritos e correspondências com Calvino, eles têm acesso a esses textos, tá? Serveto expôs o batismo infantil como diabólico. O batismo infantil é defendido até hoje pela igreja protestante, né? E ele dizia que esse batismo era diabólico. Ele negou o pecado original, como bom pelagiano que era, né? E ele comparou a Trindade a Cérbero, um cão de 3 cabeças. Cérbero, em algumas histórias, é o vigia do inferno. Serveto disse que a Trindade era Cérbero. Ele chamou Deus de vigia do inferno. Ele reduziu o ser de Deus ao inferno. Entende? Então, eu fico pensando, será que o que Serveto colheu de um jeito ou de outro, e não justificando o erro de outros, será que o que Serveto colheu não foi justamente o que ele plantou? Porque o 3º mandamento fala que a gente não pode usar o nome de Deus em vão, porque Deus não vai deixar isso impune, entende? E talvez esses eventos sejam a prova mais concreta de que Deus
age na terra. Entende, irmãos? Não estou dizendo que com isso quem matou o Serveto ficou como inocente, tá? Não estou dizendo que são inocentes. Mas estou dizendo que talvez o cristianismo seja um pouco mais sério do que você pensa. Que Deus é um pouco mais sério do que você pensa. Esta era a mente de Serveto. Ele comparou a Trindade a Cérbero, o cão de 3 cabeças. Jesus não era o Filho eterno de Deus, mas um ser humano que se tornou divino. Uma outra heresia que é gnóstica nesse caso, tá? Essa era a mente de Serveto. O mestre Serveto, que muita gente fala, tadinho de Serveto, balambacharias, né? Cara, a gente precisa começar a enxergar as coisas do jeito que são, irmãos. E a parar de crer em historinhas. Olha aí quem é o cara. Esse é Serveto. Eu não mataria ele, claro que não. Mas eu pregaria contra ele, com certeza, tá? Além disso, apresentava-se como outro arcanjo Miguel. Serveto apresentava-se como arcanjo Miguel, tá? Não Jesus, estou falando de Serveto. E esse Serveto lideraria um exército angelical contra o anticristo. Nós não sabemos se ele considerava a Igreja Católica o anticristo, tá? Eu não sei se era a Igreja Católica para ele. Para a Reforma, a Igreja Católica era o anticristo. Para Serveto a gente não sabe. Mas ele se considerava um outro arcanjo Miguel. E é bem comum em seitas unicistas fazerem isso. Por exemplo, a seita daquele Yahushua, sei lá como é que é o nome do cara, a seita daquele cara lá que fala que o nome de Jesus é outra coisa, também é unicista, tá? E ele é considerado um profeta também, um outro arcanjo Miguel. A seita da China, que é unicista, considera a mulher como o Jesus dessa geração, entende? E ao longo da história, vários Jesuses foram aparecendo. Então, o Henrique Cristo é o Jesus que apareceu nessa geração. Então, ele é como muitas seitas que tem hoje. A seita daquela igreja das fitas, que é unicista, pentecostal unicista. E eles consideram esqueci o nome dele, o cara lá, como o Jesus, o Messias enviado. Há muita briga sobre isso. Então, esse é Serveto de verdade, entende? Esse é Serveto de verdade. E isso representava o maior delírio ímpio de todos os tempos para o reformador francês, para Calvino, o qual o advertiu, olha que importante, por uma carta, caso um dia aparecesse em Genebra, não sairia da cidade vivo, tá? É isso aqui. Agora, entende a mente de Serveto e o que ele pode ter causado àquela geração para ele ter sido queimado vivo? Entende? Eu sei, o catolicismo matava fácil as pessoas, né? Acontecia fácil. Vocês vão ver nos 2 últimos pontos a respeito disso. Mas a ponto de fazer católicos e anticatólicos se juntarem, cara, isso foi muito ruim na época. O que Serveto fez foi muito ruim. E hoje estão ressuscitando Serveto como herói arminiano, como se fosse o anticalvinista, né? Eu sei que ele não é arminiano, que vocês arminianos concordam que ele não era arminiano. Mas alguns arminianos levantam Serveto para ir contra o calvinismo. Sabiam? Fazem isso, tá? 6º ponto. Um monumento de repúdio foi levantado sobre isso, você sabia? Toda a história, toda a atitude de Calvino foi rejeitada pelos seus filhos. Isso foi o pedido de perdão, entende? E olha que interessante, os cristãos protestantes não perdoam, sabiam? Eles têm dificuldade de perdoar. O interessante é que Jesus fala que essa é uma característica do cristão, amar uns aos outros, né? Amar uns aos outros. E perdoar é justamente o que justifica o nosso perdão. Se você perdoar os seus inimigos, se você perdoar as pessoas, você será perdoado também. E hoje em dia, nós não vemos ninguém comentar sobre esse monumento de repúdio. Admitimos que foi tudo um monte de engano? Sim, das duas partes. Serveto errou, o calvinismo errou, o catolicismo errou, e isso tudo não podia terminar bem, terminou mal, né?
mas eles não falam sobre isso. Agora, olha o que aconteceu. Em 1903, herdeiros de Calvino erigiram um monumento expiatório no lugar onde Serveto havia sido executado. Tá? Eles ergueram um monumento. Eu não coloquei foto que eu ia colocar, esqueci. Né? Nesse monumento está escrito o seguinte: nós, filhos gratos e devotos de Calvino, é o que está escrito lá, não vou mudar, é isso que está escrito. Nosso grande reformador, condenamos o erro cometido em seu século. Eles escreveram no século XX, tá? Firmemente devotos à liberdade de consciência, conforme os princípios da Reforma e do Evangelho, erigimos esse monumento expiatório em 27 de outubro de 1903. Agora, quem erigiu foram os calvinistas. Eu não sei se os católicos fizeram o mesmo. Eu não sei se os católicos escreveram um documento pedindo perdão por todas as mortes que cometeram. Os reformados fizeram, tá? Não te contaram isso, né? Pois é. Curioso, por que não contaram, né? Eles pareciam tão bem intencionados, né? Para falar de Serveto, pareciam que eles queriam te ajudar, né? Mas eles esconderam um monte de coisa. Sabe o que é isso? Eles estão te enganando. É esta a verdade, tá? Isso aqui está escrito no livro de Nigel Lewis, sei lá como é que lê isso aqui, um livro de 1972, página 122, tá? Tem referência, o próprio autor colocou, sim, eu quero ter certeza de que vocês estão vendo que isso tudo que eu estou escrevendo é real, né? E o nosso texto é do livro que foi citado no início do vídeo, que está com o link na descrição. Sétimo ponto, antes da gente terminar o vídeo, 26 minutos, né? Um vídeo extremamente interessante sobre o tema, né? A perseguição, irmãos, continuou contra anabatistas e calvinistas. Vocês sabiam? A perseguição não acaba ali em Serveto, não. Que se acabasse ali, seria bom, né? Por que eu digo isso? Porque quando Serveto morreu, os protestantes pensaram assim, cara, a gente está fazendo uma coisa de errado. A gente não pode continuar assim. Então, naquele tempo, um pensamento Como é que é o nome? Esqueci a palavra agora. Um pensamento de... Esqueci a palavra completamente agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... eu vou escrever aqui embaixo. Um pensamento de tolerância religiosa começou a surgir no meio reformado. Eles pensaram, pô, a gente não pode fazer como fazem com a gente, né? Mas, diferente disso, ter mudado a história, não, a partir daquele ponto eles continuaram sendo morrendo. Em certo sentido, isso é um fator curioso, já que Zurique anteriormente afogava os anabatistas desde a década de 1520. E no mesmo período de Serveto, era executado, né? Eles ainda eram executados por causa do batismo nas águas, tá? Então matavam anabatistas afogados, né, desde a década de 1520. Lembrando que em 1520 a gente ainda não está no contexto reformado da coisa, tá? Então no mesmo período em que Serveto era executado, isso também acontecia. O mesmo acontecia na França com os seguidores de Calvino, ou seja, eles também eram mortos, né? Os seguidores de Calvino na década de Serveto também eram mortos, assassinados também. Além disso, décadas depois de Serveto, ruas e campos franceses ficariam encharcados com o sangue calvinista. Então, saiba que a perseguição, ela continuou matando calvinistas nesse caso aqui. Não só calvinistas, mas todo mundo que é contra o catolicismo. Serveto morreu também por isso. Calvino não morreu por isso, porque ele ficou protegido, mas várias pessoas morreram por ser calvinistas, né? Tem o problema que aconteceu aqui no Brasil, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, que é a tragédia de Guanabara, onde foram assassinados calvinistas também. Então essa perseguição, ela continuou acontecendo. Não pense que Calvino foi o pior vilão da história, não. Ele foi só uma das pessoas que denunciou Serveto e isso fez com que ele fosse condenado à fogueira ou à decapitação. No caso, Calvino tentou alterar a história, não conseguiu, Serveto foi queimado, uma punição católica para os hereges, tá? Agora isso traz alguns pontos para a gente. Vamos pensar um pouco, né? Sabendo qual era a sentença em caso de heresia,
Serveto se colocou à disposição da sua própria época. Ele era culpado e não quis parar. Esse ponto é importante. Por quê? Serveto já tinha sido acusado de morte. Ele poderia ter parado ou ele poderia ter continuado e sido condenado de morte. Ele decidiu ser condenado à morte. Entende? Então, eu não quero dizer que Calvino estava certo. Eu só estou dizendo que Serveto também estava errado. Esse é o ponto. Então, quando você vê que alguém vai te fazer algum mal por causa de alguma coisa que está fazendo, você obviamente vai parar, vai pensar e se proteger. Jesus fez isso, Paulo fez isso, tá? Os próprios autores cristãos fizeram isso. Então, Serveto não quis fazer, ele quis morrer, né? Talvez ele imaginasse que realmente era um Cristo. Talvez ele achasse que como Cristo morreu, ele morreria e ressuscitaria. Né? Porque Jesus fugiu em um período de tempo, mas depois ele se entregou. Talvez Serveto quisesse a mesma coisa. O problema é que Serveto não ressuscitou. Esse é o problema, né? Mas é bom ter em mente que Serveto também recebe a culpa nesse caso aqui, porque ele fez sabendo que iria receber. Ah, mas isso faz de Jesus culpado? Óbvio que não. Estamos falando de um homem e de Deus. Deus não é culpado. O plano divino era que ele viesse morrer. Então, essa era a vontade de Deus para Jesus. E Jesus se entregou para a morte para pagar pelos nossos pecados. Serveto, por rebeldia contra o sistema religioso, persistiu no erro e herdou aquilo que eles diriam que ia fazer. Nós vamos te matar. E ele não quis parar e recebeu a punição do jeito que tinha sido planejada. Tá, irmãos? O apoio de Calvino à justiça humana não foi correto. É bom isso aqui ficar claro. Mas cometemos o mesmo erro hoje em dia. E é bom a gente parar e pensar no que a gente fala hoje em dia. Uma vez em um grupo pentecostal, um irmão disse que... Ele disse assim, Devai, eu recomendo que você vá para a rua e tome banho de soda cáustica. Um pentecostal, num grupo dele, disse isso para mim, entende? E aí a gente pensa, nossa, Calvino é endemoniado, porque ele matou Serveto. E aquele carinha lá? Depois eu apertei ele, falei, olha, você está fazendo errado, não era para você falar isso, isso revela o seu ódio por mim. Aí ele pediu perdão, ele disse, não, cara, eu estava alterado, tudo mais. Então, mas nessa alteração, ele mandou eu me matar. Entende, irmãos? Nessa alteração ele mandou que eu me matasse porque eu falo a verdade no YouTube. Compreende? Um cristão pentecostal disse isso para mim. E a gente comete esse erro aqui, tá? Não estou dizendo que eu nunca cometi, eu já cometi esse erro também. Hoje eu penso um pouco melhor antes de falar ou escrever alguma coisa por causa disso aqui. O senso de tolerância religiosa, criado nesse caso pelo protestantismo, também foi problemático. Né? Ele foi responsável pela entrada da heresia dentro da igreja. Então, o próprio sistema arminiano acabou evoluindo muito nesse sentido aqui, a ponto de permitir que heresias muito piores entrassem na igreja. E isso aconteceu também com o calvinismo posteriormente. O senso de tolerância religiosa ele tem que ser muito bem equilibrado, né? Organizado, ou sei lá, pensado, para que você não ache que por você ter que amar o seu próximo e o seu inimigo, você deva aceitar ele como ele é. Né? Não é assim que funciona. Então, não é porque eu tenho que aceitar todas as pessoas e eu tenho que amar todos os cristãos, e não só os cristãos, eu tenho que amar todo o mundo. Né? Eu tenho que amar as pessoas do mundo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que trazer essas pessoas para o púlpito da igreja para pregar o evangelho delas. Entende? Esse senso de tolerância prejudicou a igreja nesse sentido. O catolicismo, que é o catolicismo, não permite isso acontecer. Já pararam para pensar? Eles têm as heresias deles, mas as heresias são deles. Né? Não foi um protestante que lá e pregou, não. São as heresias deles, tá? No futuro, pensa nesse ponto aqui. É um ponto muito importante para a gente concluir nosso estudo aqui. No futuro, seremos chamados de ignorantes religiosos por não aceitar erros dentro da igreja. Já parou para pensar nisso? Por exemplo,
Nós não aceitamos o homossexualismo como parte da membresia da igreja. Ele pode ser visitante, mas membro da igreja, professo, ele não é aceito. Isso no futuro vai ser visto como ridículo, né? Como absurdo. Nós vamos ser taxados como demoníacos, assim como alguns fazem com Calvino. O pastoreio feminino também. Nós não aceitamos pastoreio feminino, mas isso já está sendo visto como, olha, essas pessoas são exageradas, ignorantes. Veja como que o senso de tolerância religiosa acabou atrapalhando o cristianismo, né? Gostaram do vídeo? Eu quero deixar essa página aqui para vocês verem que o texto foi tirado da História da Reforma, do Carter Lindbergh, um ótimo livro da editora Thomas Nelson Brasil. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido o vídeo. E-mails serão lidos também. Eu posso responder os e-mails aqui na tela também, se for bons e-mails. Mas tentem sintetizar a mensagem para não ficar muito grande. Se vocês quiserem ver o restante do estudo sobre a introdução ao calvinismo, vocês podem se tornar membros do canal. Então clique aqui em ser membro e veja o vídeo introdutório, vocês vão gostar bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.